Glória a Deus. Chegou o grande momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Glória a Deus. Gostaria de estar convidando aqui hoje, nessa noite, nosso amado e querido evangelista Lucas, que vai estar trazendo uma palavra aos nossos corações nessa noite, para a glória de Deus. Aleluia. Amém? Você pode estender suas mãos aqui para frente. Aleluia. Glória a Deus. Trabalhou hoje, correu na casa dele depois do trabalho, tomou uma ducha e correu para a igreja fazer a obra de Deus. Eita glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, Senhor, a qual o Senhor nessa noite falará conosco através do teu profeta. Que o Senhor, meu Deus, guarda, Pai, os caminhos dele e os passos dele. Por onde quer que ele caminhar, por onde quer que ele passar, Senhor, esteja sempre com ele. Abençoa a família, Senhor. Abençoa, Pai, a sua futura esposa. Abençoa, meu Pai, o trabalho dele, Senhor. Tudo que ele faz, meu Pai. Abençoa, Senhor. E faça, Senhor, que no nome de Jesus, toda pedra de tropeço que venha querer, Pai, atrapalhar o caminhar dele, venha cair por terra em nome de Jesus. Porque nós sabemos, Senhor, que o coração do teu servo arde por ti. E que nessa noite, Pai, em nome de Jesus, ele venha falar aos nossos corações, através do Espírito Santo, que sobre ele habita nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor pela vida. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, é um momento de muita alegria estar mais uma vez na presença de Deus, trazendo a palavra do coração de Deus para os nossos corações nessa noite. E como diz a palavra de Deus, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos aqui. Glória! Aleluia. Aquele que trouxe a sua Bíblia, abre comigo no livro de Êxodo, capítulo 33, no versículo 14. Aleluia, Jesus. Fica à vontade, Espírito Santo. Oh, meu Deus, aleluia. Exaltado e glorificado é o teu nome, Jesus. Fica à vontade na casa, papai. Aleluia. Todos acharam, irmãos? 14. Êxodo 33, versículo 14. Aleluia. Glorificado é o teu nome, Jesus. Aleluia, Deus. Todos acharam, irmãos? Glória a Deus. E diz assim: respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Senta aplaudindo o nome santo do Senhor. Aleluia. Irmãos, para nós entendermos, precisamos voltar um pouco atrás no livro de Êxodo, aqui nos capítulos anteriores, a qual a Bíblia vai nos dizer que o povo israelita sofria naquele tempo com a escravidão. E Deus, com a sua infinita misericórdia, ouviu o clamor daquele povo. Então Deus deu a Moisés a missão de tirar aquele povo do Egito. Irmãos, dizendo assim, Deus deu a Moisés a liderança para tirar aquele povo do Egito. E a palavra de Deus nos fala que durante essa caminhada, Deus não deixou faltar nada para esse povo. Quando faltou o que comer, Deus mandou o maná cair do céu. Aleluia. Quando faltou água para beber, Deus fez que saísse água de uma pedra. E assim, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos fala que durante aquela caminhada, Deus deu uma ordem para Moisés que passasse pelo monte de Siá. Porque monte de Sinai, perdão. Porque naquele monte de Sinai, Deus daria as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés.
Só que Deus, Moisés, juntamente com aquele povo, foi até o Monte Sinai. Moisés subindo ao Monte Sinai, enquanto Moisés orava e Deus entregava para ele a tábua dos 10 mandamentos, Deus já disse: Moisés, desce lá embaixo, porque aquele povo está adorando um bezerro de ouro. Aquele povo, irmãos, saiu do Egito, a qual estava sofrendo a escravidão. E Deus tirou aquele povo do Egito. E durante a caminhada, as coisas começaram a apertar para eles. E a Bíblia nos fala que ali eles juntaram objetos de ouro e fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar aquele bezerro de ouro. A Bíblia nos fala que Deus mandou Moisés descer na hora. E Moisés ali com a sua ira, porque viu que o povo estava fazendo, adorando um bezerro de ouro. Moisés, a Bíblia fala que Moisés quebrou aquela tábua. Meus amados irmãos, e assim eu entendo que essa palavra fala com nós nessa noite, porque Deus tirou aquele povo do Egito, tirou aquele povo do sofrimento, e bastou as coisas apertar um pouquinho, que eles começaram a murmurar. A Bíblia fala que eles começaram a murmurar contra Deus. A Bíblia fala que eles começaram a querer voltar para o Egito. E não é diferente dos dias de hoje a qual nós vivemos, porque hoje em dia Deus nos tirou do lamaçal do pecado, da escravidão de Satanás. Nós éramos escravos de Satanás, e hoje estamos na presença de Deus. E muitas das vezes as coisas apertam um pouquinho para o nosso lado, nós já pensamos em voltar para trás. Irmão, o pastor Eduardo pregou aqui no domingo uma coisa que foi gravada no meu coração, irmãos. Porque aquele que falar que nunca teve vontade de parar, eu acho que está mentindo. Porque, irmãos, tem hora que as coisas apertam na nossa vida, tem hora que vem a dificuldade, vem a luta. Mas ele falou uma coisa que ficou marcado no meu coração. Quando vinha vontade de parar, vontade de jogar tudo pro alto, de desistir, você junta tudo. Você junta tudo e vai falar com Deus. Aquilo que ele falou ficou marcado no meu coração, irmãos. E é isso que nós devemos fazer. Porque nós temos que ter a maturidade espiritual de saber que vamos ter luta, que vamos ter perseguições, vamos ter batalhas travadas contra a nossa vida. É verdade. Mas nós devemos entender que voltar para trás não é a solução do nosso problema. Nós temos que avançar. Glória a Deus. Muitas das vezes, irmão, nós que estamos na casa de Deus, nós temos que ter muito cuidado, porque ao invés de a gente estar trazendo pessoas para a casa de Deus, a gente fica dando conversa ao inimigo das nossas almas, que fica 24 horas no nosso ouvido e fica querendo parar, desanimar. E a ordem que Deus tem para nós é para nós marchar, que é para nós avançar. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia nos fala, irmãos, que ali Jesus prometeu a Moisés que ia tirar o povo do Egito e ia levar eles para a terra prometida, Canaã. Só que Deus, irmãos, ficou contrariado com aquele povo. Deus ficou triste, vamos dizer assim, com aquele povo. E aqui no capítulo 33 a Bíblia vai nos dizer que Deus falou para Moisés assim: Moisés, você vai com esse povo para a terra que eu prometi, porque eu sou fiel para cumprir as minhas promessas. Independente do que eles fizeram, eu vou cumprir o que eu te prometi. Mas tem um detalhe: mandarei um anjo junto com vocês, e esse anjo lutará por vocês. Esse anjo lançarei de fora todos os cananeus, amorreus, heteus e ferezeus e os heveus. Deus está dizendo para Moisés que
A promessa está de pé. Que o destino daquele povo era Canaã. Mas Deus falou para Moisés: Moisés, mandarei um anjo para lutar por vocês, mas a minha presença não irá com vocês. A palavra de Deus nos fala que Deus falou com Moisés: Moisés, mandarei um anjo com vocês, mas eu não irei com vocês. Eu creio que hoje em dia, eu imagino Moisés falando com Deus assim: como assim, Deus? Como assim o Senhor não vai conosco? A palavra de Deus nos fala que Deus falou assim: Moisés, eu não subirei no meio de vós, porque és povo de dura serviço. Eu fui pesquisar o que significa dura serviço, irmãos. O significado é bem forte. É aquela pessoa que é teimosa, aquela pessoa que Deus fala assim: faz isso, ela faz aquilo. Vai para a esquerda, vai para a direita, ela vai para a esquerda. E Deus está dizendo: eu não vou no meio de vós, porque és um povo teimoso. E Deus não agrada de gente teimosa, irmãos. Porque muitas das vezes Deus, os profetas dele aqui na casa, fala com nós, até aplaudimos ao Senhor na hora, mas não praticamos aqui. Aleluia! Glória a Deus! E a palavra de Deus nos fala que Deus falou: Moisés, eu não vou no meio de vós, mas mandarei o meu anjo. Se fosse hoje em dia, o povo falava assim: ah, Deus prometeu a vitória, Ele vai cumprir, então eu vou. Porque tem muita gente, irmãos, que não quer saber de presença, quer saber de vitória. Forte, é verdade. Infelizmente o que acontece hoje é isso: a pessoa quer vitória, quer chave, quer apartamento, quer casa, quer tudo de bom de Deus, mas não quer a presença. O mais interessante é que nessa mensagem, Moisés não aceitou. Deus falou para ele: Moisés, meu anjo vai com vocês, mas eu não irei. Moisés não aceitou. O que Moisés fez? A Bíblia nos fala que Moisés foi até a tenda. A Bíblia nos fala que ele falava com Deus face a face. Ele tinha intimidade com Deus. Ele falava com Deus face a face. Eu imagino que ele falava assim: Deus, eu não quero terra prometida sem a tua presença. Eu não quero vitória sem a tua presença. Trazendo para os dias de hoje, nós deveremos ser assim, irmãos. Porque muitas das vezes, a promessa, gente, nós temos a promessa, mas não temos a presença. Mas nesta noite eu estou pregando para pessoas aqui nesta noite, que embora tenham os seus problemas, tenham as suas dificuldades, tenham as suas frustrações, mas está dizendo: e eu só quero a tua presença, Senhor. Meu Deus, eu não quero nada, eu não quero vitória, eu não quero nada se não for com a tua presença. Se for para me ter algo, Pai, para perder a tua presença, eu prefiro não ter, eu prefiro a tua presença. Aleluia! Glória a Deus! E a palavra de Deus nos fala aqui no versículo 5, que o Senhor diz a Moisés: diz aos filhos de Israel: és um povo de dura serviço. Se por um momento eu subir no meio de vós, eu consumirei. Às vezes a gente olhando assim, a gente pensa assim: como assim? Deus vai subir no meio do povo e vai consumir o povo? Porque, irmãos, a presença de Deus, ela consome aquele que está no pecado. Deus está dizendo que consome. É naquela questão de falar assim: a pessoa que não está preparada para sentir a minha presença, ela não aguenta a minha presença, ela morre. Que a presença de Deus, ela é forte, irmãos. Se você não estiver preparado para sentir a presença de Deus realmente, você não aguenta. E aqui a palavra de Deus vai nos dizer que Moisés falou assim: Deus falou para Moisés: avisa para o teu povo que despojam dos seus atavios aos pés do monte, e eu direi o que hei de fazer. Atavios quer dizer enfeite, irmãos.
O que Deus está dizendo? Deus está dizendo: avisa para esse povo, Moisés, para tirar um enfeite. Meu Deus. Para tirar um enfeite, que eu vou decidir o que eu vou fazer. Aleluia. Aí você pode pensar: como assim? Deus duvidoso? Deus não estava em dúvida, irmãos. Deus já sabia o que Ele ia fazer. Deus sabe o que Ele vai fazer na nossa vida. A nossa mente já está preparada. Quem não está preparado somos nós. Aleluia. E Deus nessa noite está nos preparando aqui nesta noite, com esta palavra. Glória a Deus. Porque Deus está falando: tira os seus enfeites, tira os seus afoites, porque eu vou decidir o que eu vou fazer. E a palavra de Deus nos fala que aquele povo tirou os seus enfeites, e Deus, ouvindo o clamor de Moisés naquela tenda, olha que lindo isso aqui, irmãos. Deus falou assim: a minha presença, Moisés, irá contigo e eu te darei descanso. E Moisés respondeu: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Deus está dizendo, se você prestar bastante atenção, Deus está dizendo: a minha presença irá contigo. Deus está dizendo que a presença irá com Moisés. O que Moisés respondeu? Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés não queria a presença de Deus só para ele. Ele queria a presença de Deus para todo o povo. Porque, meus amados irmãos, nós temos que sentir a presença de Deus, todo mundo, de uma forma igual. Se nós vemos que o irmão nosso está fraco, vamos falar: Senhor, faça que teu servo sente a tua presença assim como eu sinto. É forte, irmãos. E a palavra de Deus nos fala assim que Deus fala assim: Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos. Glória a Deus. Deus falou para Moisés assim: Moisés, eu irei com vocês, porque eu achei graça em vós. Aleluia. Aleluia. É forte, irmãos. Deus agradou do clamor de Moisés, porque o Moisés, ele estava naquele momento assim: como que eu vou fazer sem a presença de Deus? O que ele fez? Ele foi falar com Deus na tenda. A Bíblia fala que ele entrou na tenda e foi falar com Deus face a face. A Bíblia fala que ele falava com Deus face a face. E Deus respondeu ele e falou assim: Moisés, eu farei isso que me pediste, porque eu achei graça em vós. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Deus está dizendo essa noite para alguém: eu achei graça na tua adoração. Eu estou achando graça na tua busca. Continua me buscando, que eu estou achando graça. E a minha presença irá contigo e te dará descanso. Meus irmãos, é muito forte essa mensagem. Porque hoje em dia muitas pessoas buscam ter vitória. Mas nessa igreja eu creio em nome de Jesus que tem pessoas que buscam a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus nós não somos nada. Não é pecado você ser próspero na terra. Mas eu falo por mim: se for para mim ter um carro novo do ano e não ter a presença de Deus, eu prefiro andar a pé. Glória a Deus. Porque com a presença de Deus, eu chegarei um dia no trono da glória de Deus. Eita glória! Porque o destino desse povo era a terra prometida. Não chegaram, irmãos. Porque Deus abomina o pecado. E hoje em dia tem muitas pessoas que falam: vem do jeito que está.
Verdade, você vem do jeito que está, mas do jeito que você está, você não pode ficar. Aleluia. Você vem do jeito que você está, mas para você ficar, você tem que mudar. Eita. Porque Deus ainda abomina o pecado. Aleluia. Muitas pessoas pregam, irmãos, para encher a igreja, para encher gasofilástico de oferta, Verdade. que as pessoas, revelações, ficam do jeito que está tudo bem. Desse jeito. Porque antigamente o diabo usava as pessoas para não vir para a igreja. Hoje o diabo usa as pessoas para vir para a igreja e ficar confuso. Tem muitas pessoas que você vê, irmãos. Não estou falando aqui não, irmãos. Mas muitas igrejas você vê, as pessoas vão, recebem a revelação. Ah, você vai ser jogador, você vai ter carro. E a alma da pessoa sai vazia. O espírito está vazio. Sai com o seu ego cheio, mas o espírito vazio. E nessa noite Deus me trouxe aqui nessa noite para falar. Vamos buscar a presença de Deus. Glória a Deus. Buscar a presença de Deus, irmãos. De fato, a gente vir no culto, todo culto que puder vir é maravilhoso, porque a palavra de Deus nos fala. É melhor estar um dia na casa do Senhor do que em outras partes. Aleluia. Mas buscar a presença de Deus não Glória quer a dizer Deus. que você está aqui na casa de Deus todo dia, você está buscando, não. Você buscar a presença de Deus é você afastar do pecado, Aleluia. fugir do pecado, Glória a resistir ao Deus. diabo e ele fugirá de vós. É, Jesus. Glória a Deus. Irmão, nós somos um povo aqui nessa casa pequena, mas um povo que é cheio da graça de Deus. Glória a Deus. É Aleluia. um povo que eu tenho certeza que se perguntar um por um aqui, o único foco é subir para o reino da glória. Glória a Deus. Porque aqui, irmão, nós adoramos, o grupo de louvor, nós adoramos aqui. Glória a Deus. Tudo que fizemos aqui, irmãos, é para a honra e glória de Deus. Maravilha. Não é para ganhar dinheiro, para ter fama, para ter sucesso, não, é para ter a graça de Deus. Glória a Deus. Porque, Aleluia. meus amados irmãos, não tem nada melhor do que nós termos a presença de Deus na nossa vida. Aleluia, Jesus. Por quê, pastor? Quando você sente que você está cheio, você bate o seu joelho no chão, pastor. Ah, meu Deus. Glória a Deus. Não tem demônio que fica de pé, irmão. Aleluia. É, Jesus. Não tem Satanás que fica de pé diante daquele que é fiel a Deus. Eita, glória. Maravilha. Deus é maravilhoso. E nós temos, Deus está chamando a nossa atenção nessa noite para nós buscarmos a presença dele Glória a Deus. de uma forma sobrenatural. Amém, Jesus. Porque muitas das vezes nós buscamos coisas materiais Verdade, Jesus. com mais intensidade do que as coisas espirituais. Verdade, meu Porque Deus. se nós buscássemos as presenças de Deus como nós buscamos as coisas dessa terra, irmãos, Ixi, meu Deus, fala. nós estaríamos transbordando na Glória presença a de Deus. Deus. Glória a Deus. Que a palavra de Deus, irmãos, ela é muito linda. Eu fui ler essa mensagem, Deus falou demais no meu coração. Porque Moisés tinha vitória. Deus falou: Moisés, o que eu prometi para você, você vai. A vitória é sua. Você tem a vitória. Mas Moisés não quis saber de vitória, ele quis saber da presença de Deus. Ele quis saber se Deus ia com ele. Aleluia. Porque ele sabia que sem a presença de Deus, Verdade. nada seria possível. É, Deus. Maravilhoso. Então Deus falou: os anjos vai, tudo que parecer de mal no seu caminho, os anjos vai guerrear por vós. Mas Moisés, Senhor, eu quero a tua presença. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Olha que lindo, irmãos. Olha a intensidade, olha a comunhão que Moisés tinha com Deus. Maravilha, Jesus. É linda essa mensagem, a comunhão que Moisés tinha com Deus, de falar face a face com Deus. Deus achou graça nisso. É o que Deus quer de nós nessa noite, buscar Deus com intensidade, buscar a presença de Deus com intensidade. Glória a Deus. Ah, Jesus, coisa maravilhosa. Porque, irmãos, ainda tem gente na terra que quer morar no céu. Eu creio que cada um de nós que estamos aqui essa noite queremos ir morar na glória do Pai. Porque muitas das vezes as pessoas olham e falam assim: ah, aquela igreja pequenininha ali, irmãos, é tão forte que os irmãos sabem. O Rogério está vindo congregar aqui, eu convidei ele para vir,
Graças a Deus Ele veio e está firme conosco. Glória a Deus. Irmãos, chega a gente lá perguntando assim: e aí, Rogério, como é que é a igreja lá? Ele fala: meu Deus do céu, lá é palavra e fogo puro. Glória a Deus. Lá não tem enrolação, lá não tem. Lá é palavra. Lá o povo é avivado na presença de Deus. Eu fico tão feliz de ouvir isso, irmãos. Glória a Deus. Eu fico tão feliz de ouvir isso, porque nós somos um povo. A igreja pequena não tem aquelas coisas, tudo que tem aí fora, mas tem a presença de Deus. Eu sempre falo, quando nós vivemos o avivamento de Deus, não precisamos de casa cheia. Verdade. Aleluia. Se tivesse cheia, seria maravilhoso. Mas o mais importante é que a casa está cheia da presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus para nós é, irmão, vamos buscar a Deus, a presença de Deus com intensidade. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. A presença de Deus é o que nos levará até o fim da nossa jornada. Porque, irmãos, essa semana eu liguei para o meu pai, liguei para ele, conversando com ele, porque ele está resolvendo o negócio do cartão para mim. E, novamente eu perguntei: pai, você está indo para a igreja? Ele falou assim: meu filho, de vez em quando eu vou. Se entristece tanto o meu coração, irmão, vocês não sabem o tanto. Porque é triste você ver isso. Porque a palavra de Deus fala que se nós perseverar até o fim, seremos salvos. E muitas pessoas estão parando no meio do caminho porque não estão buscando a presença de Deus. Está buscando fama, está buscando fama de pregador, mas não está buscando a presença de Deus. E a palavra de Deus nessa noite, vamos fazer igual Moisés, vamos buscar a presença de Deus. Aleluia. Se for para nós dar um passo sem a presença de Deus, que nós ficamos parados no lugar. Meu Deus. Porque a presença de Deus é o que nos dá combustível para nós irmos até o fim da nossa jornada. Aleluia. Porque não adianta nada nós caminharmos e chegar a um certo tempo nós pararmos. Não vai adiantar, irmãos. Nós temos que caminhar até o fim da nossa jornada. Para nós sermos salvos. Porque o objetivo nosso é chegar lá no reino da glória de Deus. É por isso que nós estamos aqui, culto após culto, para buscar a face de Deus. Para um dia nós vamos morar no trono da glória de Deus. Então, em nome de Jesus, eu peço aos irmãos nessa noite, vamos buscar a face de Deus. Hoje, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui que eu estava achando que era coisa da minha cabeça, mas é coisa de Deus. Que Deus o dia todo hoje falou isso no meu coração. Pastora, através do culto a qual vamos fazer, culto especial, Glória a Deus. Deus me mostrava, irmãos, um exército, bastante soldado, e o general entregando armas para cada um, para ir para a guerra. O dia todo, irmãos, eu fazendo entrega, hoje Deus me mostrando isso, e eu falei: isso é coisa da minha cabeça. Mas Deus falou no meu coração: no dia desse culto, pastor, Deus vai renovar a igreja. Deus vai armar essa igreja. Irmãos, vamos entrar no jejum nessa igreja, irmãos. Porque Deus quer armar nós contra os nossos inimigos nessa noite. Pastor, Deus vai confirmar no seu coração, tá? Porque eu fiquei o dia todo perguntando: meu Deus, o que é isso que está falando no meu coração? Deus está falando: eu vou renovar essa igreja. Eu vou armar essa igreja com as armaduras do céu. Eu vou falando por mim, irmãos, eu estou buscando a Deus armamento espiritual. Aleluia. Porque quanto mais eu busco coisas espirituais, a minha vida material está andando. Porque, irmão, eu vou falar para os irmãos, essa semana foi luta, mas maior tem sido a misericórdia de Deus na minha vida. Glória a Deus. Irmãos, eu estou uma pessoa muito grata a Deus, muito feliz na presença de Deus. Porque hoje mesmo eu fui remendar o pneu da moto do borracheiro ali no bairro ali. E ele falou: rapaz, você está diferente, você está com um brilho diferente no seu rosto. Glória a Deus. E é muito lindo você ver isso, irmão, da transformação que Deus faz na sua vida. E eu estou prestes, irmão, no nome de Jesus Cristo. Está faltando menos de um mês para o meu casamento. Pensa na pessoa que está feliz na presença de Deus. Porque eu estou vendo as promessas de Deus cumprindo na minha vida. Eu estou aqui pregando essa palavra esta noite, é cumprimento da palavra de Deus na minha vida. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente olha para a gente, nossa condição. Irmãos, um dia eu vou dar um testemunho da minha vida completa,
irmãos verem o que Deus fez na minha vida. Eu sou uma pessoa, não sou melhor do que ninguém, irmãos. Mas desde quando, eu lembro como se fosse hoje, eu sem lugar de morar, dormindo na rua, deitado debaixo da sinuca, com as mangas da camisa para dentro da blusa. Eu falava para Deus: Deus, me dá uma oportunidade, Senhor, de voltar para a tua casa, sentir a tua presença novamente. Glória a Deus. Irmãos, eu não busquei nada material, pedi a Deus para me trazer de volta para casa. Aleluia. E olha o que Deus fez comigo, irmãos. Glória a Deus. Não tem pessoa mais grata no mundo que eu. Eu sou muito grato a Deus. Glória a Deus. Porque, irmãos, eu vim do interior para cá sozinho, irmãos. Eu vim para cá, irmãos, com uma bolsinha de roupa nas minhas costas, R$100 no bolso. Deus tinha recolhido minha mãe lá no interior. Eu falei: no interior não dá para ficar mais. Eu falei assim: eu tenho que dar um jeito na minha vida. E vim para cá, irmãos, fiquei perdido nesse mundo aí, só desagradando a Deus, fazendo coisa que não agradando a Deus, mesmo sabendo da verdade. Só que quando as coisas apertou para mim, eu falei: meu Deus, não dá para mim, eu não quero sair lá do interior, 400 e tantos quilômetros, para morrer aqui, Senhor, sem salvação. O que eu quero dizer com isso? Não estou fugindo da mensagem, não, irmão, porque quando eu estava lá, eu lembro até hoje, na pracinha, na Firmeza, lá em Santa Luzia, debaixo da sinuca, assim, todo mundo do bar foi embora, eu fiquei para mim dormir, para passar a noite. Eu pedi a Deus dessa forma: me faça sentir a tua presença de novo, Pai. Me dá o privilégio de estar na tua casa, Senhor. Por isso eu fiz um voto a Deus: enquanto eu tiver vida e saúde, eu não falto um dia de culto. Aleluia. Porque se lá no passado eu tivesse falado assim: ah, Deus, dá um carro, dá uma moto, Deus poderia ter dado, eu estava lá vazio até hoje no mundo. Mas eu pedi para Deus a presença dele novamente. E Deus, irmãos, hoje eu posso dizer que Deus, Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Eu não falo isso, irmãos, porque quero me glorificar, porque a glória e a honra é toda de Deus. Eu falo essa questão de estar em todos os cultos, porque eu fiz um propósito para Deus. Porque eu era, irmãos, eu fui nascido no berço evangélico. Meu pai sempre, todo dia, não deixava faltar de culto por nada. Só que, irmãos, desviei da presença de Deus. Conhecendo o Evangelho, conheci o Evangelho. Eu achava que não teria, eu mesmo achava que não teria jeito. Mas quando Deus tem promessa na nossa vida, irmãos, e o que me fez, nunca falei isso aqui, vou falar hoje. O que me fez, irmãos, sair da igreja foram duas coisas. Uma coisa eu vou falar em outra oportunidade, a segunda coisa eu vou falar hoje. Eu ia num culto, faltava o outro. Eu já era de maior, meu pai já não ficava tanto no meu pé. Aí eu ia o dia que dava, irmãos. Quando assustou que não estava fora da presença de Deus. Por isso que eu falei para Deus: Deus, o dia que o Senhor me der a graça, me der a oportunidade de voltar na tua presença, de sentir a tua presença novamente, Pai, eu não falto de culto um dia sequer. Posso estar doente, posso estar do jeito que for, que eu vou vir na casa de Deus. Porque, irmãos, você falta um culto, falta outro, vai bater naquele esfriamento espiritual. Quando você vai ver, você já não está mais na presença de Deus. Eu não venho na igreja porque eu sou melhor, de jeito nenhum. É porque eu sei o que me tirou da presença de Deus. E dentro da mensagem, eu sempre busquei a presença de Deus. Mesmo quando eu estava lá fora, eu falei: nesse mundo para mim não dá mais, eu tenho que voltar para a presença de Deus.
Fique de pé, irmãos, que vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Senhor nosso Deus, meu Pai de misericórdia, Pai. Mais uma vez eu quero te agradecer, meu Pai, pela tua presença no nosso meio, meu Pai. Eu quero te render graça, meu Pai, pela tua palavra, que o Senhor falou aos nossos corações, Pai. O Senhor não falou o que queríamos ouvir, mas o Senhor falou o que precisamos ouvir, Pai. Eu quero pedir ao Senhor nessa noite, meu Pai, que se for para nós darmos um passo sem a tua presença, faça que nós fiquemos parados no lugar, meu Deus. Porque a tua presença é o que nos transforma, é o que nos renova, meu Pai. Não afasta de nós a tua presença um minuto sequer, meu Pai. E que nós possamos sair daqui nesta noite, meu Pai, com mais desejo, Pai, com mais anseio da tua presença, Pai, com mais sede de buscar a tua graça, meu Deus. Não afasta de nós a tua presença, meu Pai, porque o nosso desejo, Pai, o nosso foco aqui, Pai, não é ser famoso, não é ser conhecido no mundo. O nosso foco aqui, Pai, é um dia subir para o reino da glória. Então eu peço, Senhor, nesta noite, Pai, vai tocando em cada coração e transformando, meu Deus, colocando mais sede da tua presença, mais vontade de buscar a tua graça, a tua presença, a tua unção. Que o Senhor venha transformar nós nesta noite, nós podemos sair daqui de uma forma diferente, meu Deus. Eu quero colocar nas tuas mãos, Pai, o culto a qual o Senhor colocou no coração da pastora Luzia, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha, Pai, nos armar como o Senhor já me mostrou, meu Pai. Que o Senhor venha colocar nós como soldado preparado para a guerra, meu Deus. Porque nesse mundo nós estamos na batalha espiritual, meu Deus. E não é com a força da carne que vamos vencer, mas é conosco que o Senhor vai derramar sobre nós essa noite. Então peço, Senhor, Pai, já comece a partir de hoje trabalhando nos nossos corações, Pai. Que o Senhor venha nos dar força, que o Senhor venha nos dar graça, para que o seu nome seja glorificado. Tudo isso eu te peço e já te agradeço, Pai. Não em meu nome, porque eu não sou nada na tua presença, mas é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquilo que vive e reina para sempre. Amém. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém.